Renato Gaúcho demitido nessa segunda-feira e no vídeo de hoje do canal do Nicola, vou contar que o Flamengo já abriu negociações com o Marcelo Galhardo. Bora contar também a respeito da faxina no Grêmio antes das 3 últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Informações sobre o Palmeiras, que já sabe seu caminho no Mundial de Clubes. E pode ter um Chelsea na grande decisão com o time misto ou reserva? Bora falar também a respeito do Cruzeiro, que deu o último passo antes da conclusão, a transformação numa sociedade anônima do futebol. Tem ainda novidades sobre o Vasco da Gama e essa história de Renato Gaúcho no Corinthians. Agrada ao torcedor alvinegro? Tudo isso a partir de agora, não sei antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos para tentar deixar vocês todos super bem informados sobre as coisas do futebol. Quer saber sobre o mercado de transferências, finanças, bastidores? Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Por falar em live, o programa do Nicola dessa segunda-feira começa daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite você chega, manda a sua pergunta e a gente vai respondendo ao vivo. O que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre Renato Gaúcho. Demitido, daqui a pouco eu dou todos os detalhes a respeito da queda dele no Flamengo, mas menos de algumas horas, coisa de 40 a 50 minutos depois do anúncio da sua demissão, e o assunto no Corinthians, pelo menos entre torcedores, passou a ser o treinador. Será que valeria a pena trocar o Silvinho pelo Renato Gaúcho? Vale a lembrança de que alguns meses atrás, antes de se acertar com o Flamengo, o Renato teve uma proposta oficial do Corinthians. Inclusive a filha dele surfou nessa onda, ganhou uma série de seguidores, mas no final das contas o Renato disse não ao Timão. E aquele episódio do não ao Corinthians, acompanhado do péssimo desempenho do Renato à frente do rubro-negro, mudaram completamente a visão do torcedor alvinegro em relação ao Renato. Não que eles queiram a continuidade do Silvinho, mas nessa segunda-feira, pelo que eu percebi nas redes sociais e em pesquisas de torcedores corintianos, a grande maioria não quer mais Renato Gaúcho. E você? Usa o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito do técnico corintiano. Silvinho fica para o próximo ano? Buscaria um treinador estrangeiro? Daria uma chance ao Renato Gaúcho? Tô curioso para saber sua opinião, beleza? Só antes de arrematar, lembrar que o Corinthians já está com 100% classificado para a Libertadores do ano que vem. Resta definir apenas se vai para a fase de grupos ou se terá de disputar a pré-Libertadores. Hoje o Timão é favorito para a conquista da classificação direta para a fase de grupos. Bora falar um pouquinho sobre o Vasco com algumas novidades, negociações em andamento com o Zé Ricardo, que já teve bons trabalhos no Vasco, outros nem tanto. Ele é o grande favorito, mesmo sem que o Vasco tenha em mãos ou próximo de um acerto com o executivo de futebol. Na teoria, você contrata o executivo para que depois o executivo te ajude a escolher e negocie a contratação do técnico. O Vasco está optando por outros caminhos, já deixou bem claro que gostaria de ter o Anderson Barros como diretor executivo de futebol. Deveremos ter novidades a respeito da situação do Anderson Barros no Palmeiras muito em breve. Ricardo Gomes seria uma dupla para o Anderson Barros no Vasco, com o Anderson Barros trabalhando como o diretor executivo de futebol e o Ricardo Gomes logo abaixo, fazendo a ligação entre a diretoria, a comissão técnica e os atletas. Essa seria a dupla ideal do presidente Jorge Salgado sobre jogadores, chegadas e saídas. Muitos movimentos de saída, o Vasco se despediu da Série B nesse domingo, acabou perdendo por 3-0 para o Londrina e já se sabe que Hernando, Léo Jabá e André estão fora, não ficam para a próxima temporada. Também devem sair o Germancano, o Rômulo, o Daniel Amorim, o Valber e o Zeca. Sobre chegadas, o Vasco vai começar a trabalhar de maneira mais forte qualquer possibilidade de contratação a partir do momento em que tiver um executivo de futebol e um treinador, pelo menos essa é a lógica, certo? Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que já é, de forma oficial, uma sociedade anônima do futebol. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, anunciou em suas contas, em suas redes sociais, o registro do Cruzeiro na SAF, na Sociedade Anônima do Futebol. E ele escreveu o seguinte, abre aspas, hoje esse desejo se tornou realidade e apresentamos para registro a primeira Sociedade Anônima do Futebol do Brasil. Essa nova realidade nos permitirá reerguer o clube. A partir do momento em que o Cruzeiro foi registrado, ele inclusive já pediu a centralização de execuções de dívidas, tanto no Tribunal Regional do Trabalho, quanto no Tribunal Regional de Justiça, todos de Minas Gerais, tudo vai ser juntado e o Cruzeiro vai ter 60 dias para apresentar documentos e detalhes sobre os pagamentos. O próximo passo é encontrar um investidor, provavelmente internacional. O pessoal da XP tem trabalhado fortemente em cima disso,
Não consigo te garantir quem será, mas já há uma empresa muito próxima, um fundo muito próximo de um acordo. É por isso que o Alexandre Matos foi contratado, é por isso que o Maicon foi contratado, é por isso que o Cruzeiro nesse momento negocia com o William Bigode, Felipe Melo, entre outros jogadores, a promessa de um Cruzeiro bem forte para a próxima temporada, para voltar à primeira divisão ainda em 2022. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que já conheceu o caminho do Mundial de Clubes. A FIFA sorteou nessa segunda-feira os confrontos. O Palmeiras estreia numa semifinal e vai ter o vencedor de um confronto entre Al Ahly do Egito e Monterrey do México. Não é um caminho dos mais fáceis, o outro lado da chave ficou mais tranquilo. O outro lado começa com Auckland e Al Jazeera, o vencedor vai para a semifinal quando pega o Al Hilal. E o vencedor desse confronto entre Auckland e Al Jazeera e Al Hilal vai estar na outra semifinal contra o Chelsea. Uma curiosidade sobre os adversários do Palmeiras. No último Mundial de Clubes disputado nesse ano de 2021, o Palmeiras enfrentou nas semifinais um time mexicano, acabou sendo derrotado pelo Tigres, e na decisão do terceiro lugar ele enfrentou o próprio Al Ahly do Egito, que pode ser seu adversário. O Palmeiras acabou perdendo por Tigres na semifinal e nos pênaltis na disputa do terceiro para o Al Ahly. Essa curiosidade aí pelo caminho. A única boa notícia para o Palmeiras em relação ao Mundial diz respeito ao Chelsea. É que o grande favorito à conquista do título, time que vive ótima fase na Premier League, é o atual campeão da Champions League e estará classificado para a próxima fase da Champions. Ele pode ter uma dificuldade com o calendário. É que o Mundial de Clubes vai ser disputado entre 3 e 12 de fevereiro nos Emirados Árabes Unidos. E dependendo do sorteio, o Chelsea pode jogar no dia 15 pela Champions League, partida de oitavas de final. Então, se de fato essa data for confirmada, 3 dias depois da final, nos Emirados Árabes, o Chelsea poderia ter de voltar às pressas para a Europa para participar dessa partida de oitavas de final. A partir daí existe a especulação, a crença ou a confiança de que o Chelsea pode não mandar seu time principal para a disputa do Mundial de Clubes. Acho que no final das contas vai haver um acordo para que o Chelsea possa mandar seu jogo de oitavas de final somente 10 dias depois da decisão. Seria uma forma de contemplar e permitir que o Chelsea encarasse o Mundial de Clubes com sua força máxima. Bora falar sobre faxina no Grêmio. O Grêmio, que tem 96% de chances de rebaixamento, de acordo com os matemáticos, vai precisar de um milagre. E para tentar fazer um último movimento, os dirigentes do Grêmio comunicaram hoje a dispensa de 7 atletas. Para ser mais preciso, não é bem uma dispensa, é uma antecipação de férias. Esses caras foram avisados que não fazem parte dos planos para a próxima temporada e podem começar a buscar clubes. Não estarão nas 3 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. O mais importante desses jogadores é o Jean-Pierre, que já foi super valioso dentro do próprio Grêmio. Outro bastante conhecido é o Paulo Miranda, que chegou a jogar com o Wagner Mancini como titular. O Everton, ex-São Paulo e Flamengo, também está nessa relação. Luiz Fernando, que pertence ao Atlético Goianiense, teve no Botafogo e também no Grêmio, é outro que não faz parte dos planos. Léo Gomes, Léo Pereira e Guilherme Guedes completam a lista. O Grêmio ainda joga contra o São Paulo em casa, contra o Corinthians fora e contra o Atlético Mineiro em casa. Vai precisar vencer os 3 jogos. Para chegar a 45 pontos ainda vai precisar torcer para que um monte de times percam nesse caminho, para que o Grêmio possa ter a esperança de se classificar ou de escapar do rebaixamento. Seria seu terceiro rebaixamento, o mais trágico de todos, porque é um Grêmio em ótima condição financeira e com um elenco muito bom. Quero fechar o vídeo contando sobre a demissão do Renato e sobre o novo plano, o novo alvo do Flamengo. Antes de falar sobre o técnico que deve substituir o Renato, contar um pouquinho sobre a demissão. Durante o final de semana, cheguei a cravar que ele estava fora, que ele seria demitido. Restava saber se ele seria demitido nessa segunda-feira ou ao fim do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Flamengo, depois de uma reunião com o próprio Renato, optou por dispensá-lo hoje. Há uma série de motivos, entre eles o clima muito ruim do torcedor para com o Renato. Nessa terça-feira já são mais de 35 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Ceará e certamente pegariam muito no pé do Renato Gaúcho. O Rodolfo Landim, presidente do Fla, também está preocupado com a eleição presidencial marcada para o fim de semana. Ele vai tentar a reeleição e imaginava que a manutenção do Renato seria muito ruim para a candidatura dele. Diante disso, diante também da vontade do Renato ir embora, houve um acordo, o Flamengo paga um mês do salário do Renato, o mês de dezembro, e não haverá outras consequências maiores. Situação bem mais leve do que os 12 milhões de reais pagos ao Raimundo Domenech, o espanhol que foi demitido do Flamengo, e os 3 milhões de reais pagos ao Rogério Ceni pela dívida também da rescisão do contrato.
Renato vai embora com 38 partidas, 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Eliminado nas semifinais da Copa do Brasil, vice-campeão da Libertadores, e o Flamengo se encaminha para ser também vice-campeão do Campeonato Brasileiro, um ano trágico, levando em consideração as expectativas de conquista de mais de um título importante. O Flamengo só vai terminar com o título do Campeonato Carioca e da Supercopa do Brasil bem pouco. Quero falar, só uma coisa importante, o Maurício Souza vai ser o técnico do Flamengo de forma interina até que o rubro-negro contrate um outro técnico. E o alvo, no momento, é Marcelo Galhardo. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa super importante do mercado e a pessoa me contou que o Flamengo já abriu conversas com o Galhardo. Entrou em contato com um representante do treinador argentino que está de saída do River Plate para deixar bem claro que o Flamengo quer contratá-lo. Gostaria de abrir conversas, gostaria de saber as intenções salariais, quais seriam os projetos, o que o Flamengo precisaria oferecer para que tivesse o Galhardo como treinador o mais rápido possível. A boa notícia é que o Flamengo não tem a urgência de apresentá-lo amanhã ou depois. O rubro-negro cogita terminar o campeonato com o Maurício Souza e o Galhardo teria até a possibilidade de fechar a temporada com o River Plate. Restam só 2 rodadas para o fim do campeonato argentino. O Galhardo começaria a projetar a próxima temporada. Se não der certo com o argentino, a única certeza é que o Flamengo tentará um estrangeiro. Técnicos brasileiros estão completamente descartados. Carlos Carvalhal seria uma alternativa, técnico que já foi contactado e só não aceitou trabalhar no Flamengo por causa da pandemia, ele optou por treinar o Braga. Jorge Jesus hoje praticamente impossível, a multa rescisória de 10 milhões de euros complica e a tendência é que o time dele, o Benfica, se classifique para o mata-mata da Champions League, e aí seria inviável tirá-lo nesse momento do Benfica. Sobre André Vilas-Boas, outro nome que vive sendo especulado por aqui, o português tem pedido em todos os contatos com treinadores ou com clubes brasileiros cerca de 5 milhões de reais por mês. Aquela história de pedir para que o cara não aceite, para que o clube não aceite a proposta. Então, todos os esforços, todo o foco voltado para Marcelo Galhardo. Não é uma contratação fácil também. O cara que ganha 2 milhões de reais por mês no River Plate e que tem exigido dos clubes com quem ele conversa autonomia total nas categorias de base, no profissional, na gestão do grupo, na gestão do futebol e também 3 anos de contrato. Ele quer estabilidade total. Eu, na condição de dirigente do Flamengo, pensaria em oferecer tudo isso a ele. Acho muito bom técnico. E você? Use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, crítica, perguntas. Não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal. E última coisa, se inscreve no meu canal de cortes. Cortes do Nicola. Vou deixar o link na descrição para que você possa ter a oportunidade de participar do nosso... A gente vai fazer um sorteio. Assim que a gente bater 10 mil inscritos no canal de cortes, a gente faz o sorteio de uma camisa retrô. Fechou? Abraço, tchau, tchau.